Nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem em segurança em casa. E aqui é a Adriana Paiva, professora de arte do Colégio de Curso Aplicação, para a gente falar de mais um tema dessa parte da arte que é tão legal, chamada vanguardas artísticas. Vamos dar sequência ao que nós começamos no tema 1 do nosso livro 1, que falamos na última videoaula sobre aqueles primeiros movimentos que vão começar a estruturar a arte moderna, os movimentos de vanguarda, que foram o impressionismo, expressionismo, fauvismo e o cubismo. E agora nós vamos dar sequência falando dessa arte fora da caixa. Fora da caixa por quê? Hein? Vem comigo? Pois bem, olhem bem para esta imagem. Dinamismo de um cão na coleira, feita em 1912 pelo italiano Giacomo Balla. Pois bem, esta obra ela é figurativa ou abstrata? Lembrando que figurativa é uma imagem que você identifica o que é, e na figura abstrata você tem uma imagem formada por retas, por formas geométricas ou linhas curvas que não te remetem a uma imagem de algo que você esteja familiarizado, que seja um objeto comum para você, certo? Que linhas e formas prevalecem na imagem que você e o que você está percebendo delas? Então, olha bem para esse cão. Será que esse cão ele está parado ou está em movimento? Olha para a coleira do dono dele aqui, a coleira que o dono está guiando esse cachorro, esse cão. Será que essa coleira está parada ou está em movimento? Observe bem os passos dados pelo dono desse cão. Ele está parado ou está em movimento? O título, Dinamismo de um Cão em Movimento, corresponde ao que é mostrado na obra? Sim, não e por quê? Pois bem, no início do século XX, esse ser humano ele começa a estar inserido em um mundo que é muito mais rápido, muito mais dinâmico, graças às consequências da Revolução Industrial. A utilização da máquina para fazer coisas do dia a dia, essa máquina você vai beneficiar o transporte com o surgimento do trem a vapor, do automóvel, os meios de comunicação, você passa a ter o telégrafo, você passa a ter outras maneiras de mais tarde um pouquinho o telefone, então você não tem mais a carta para poder se comunicar com alguém. Então, gente, esse mundo começa a ficar de uma forma muito mais rápida, as relações, o dia a dia das pessoas, as relações de trabalho, começa a ter uma dinâmica que até então não tinha. E claro, se a arte é reflexo daquilo que o homem pensa e sente e vive sobre o seu tempo, é lógico que ele vai levar essas reflexões para a arte. E uma máquina que surge aí durante esse período, final do século XIX, né, que vai começar a ter uma influência direta na pintura, é a máquina fotográfica, que começa a captar a realidade de uma maneira muito mais rápida e muito mais econômica do que a pintura. Então, os artistas começam a usar os elementos da pintura como cor e forma, não mais para falar da realidade do jeito que seu olho humano está vendo, e sim realidades percebidas, realidades sentidas, certo? Conforme a gente já viu na videoaula passada. O interessante de destacar aqui, vamos falar de 4 movimentos dessa arte de vanguarda, que é o futurismo, o abstracionismo, o dadaísmo e o surrealismo, acontecendo quase que simultaneamente, tá? Então, no futurismo, que é essa obra aqui do Giacomo Balla, pertence a esse movimento, eles querem falar exatamente dessa ideia
dessa velocidade, dessa modernidade, dessa rapidez. É como se eles quisessem pintar o movimento em pleno movimento, certo? E não aconteceu apenas na pintura. Esse movimento vai para a literatura, esse movimento vai para a escultura, conforme a gente está vendo aqui, nessa escultura de bronze chamada Formas Únicas de Continuidade no Espaço, que é como se essa pessoa estivesse andando e você conseguisse captar esse movimento do andar. Quem fez foi Umberto Boccioni, também italiano. Nós temos o abstracionismo, que, como o nome já diz, não tem uma imagem que você consiga perceber, identificar os elementos, os objetos dela, certo? E você tem dois tipos de abstracionismo. Você tem um abstracionismo mais de linhas e cores, linhas curvas e cores, como é o caso das imagens de Wassily Kandinsky, certo? E aqui você tem a composição geométrica, estruturada, racionalizada de Pietro Mondrian. E o interessante é que o Pietro Mondrian, enquanto a gente observar as duas, você vê nas obras de Kandinsky a profusão de cores e formas. Aqui no Mondrian você percebe uma organização. Nessa fase da vida dele, do abstracionismo geométrico, você vai reparar que ele vai sempre usar essa linha grossa preta na vertical e na horizontal e vai sempre usar as mesmas cores, as primárias, o amarelo, o azul e o vermelho e as neutras, branco, preto e cinza, para preencher os espaços. Você vai ter o dadaísmo, que a palavra dada, ela quer dizer nada, certo? E eles vão recusar a lógica da sociedade. Eles vão recusar o significado das coisas, o questionamento. E o movimento do dadaísmo ele surge exatamente no período da Primeira Guerra Mundial. O dadaísmo questiona, inclusive, a própria arte. E você tem ali um movimento que dialoga também com o dadaísmo, que é o surrealismo, que é a realidade para além do real. Os artistas desse movimento, eles pretendiam criar obras que confundissem os sonhos com a realidade, valorizando as imagens oníricas, ou seja, imagens relativas aos sonhos e irreais. É importante a gente destacar que o surgimento da psicanálise, né, uma nova ciência ali no início do século XX, com Freud, também vai influenciar os artistas surrealistas. Aqui nós temos duas imagens, uma do dadaísmo, Roda de Bicicleta, de 1913, de Marcel Duchamp, e uma coisa muito interessante que eles vão fazer é a desfuncionalização do objeto. O que significa isso? Você tira o objeto da sua função principal e dá para ela uma outra função que não tem nada a ver. Então aqui, por exemplo, um banco serve para sentar. A roda de bicicleta serve para ser um mecanismo que vai fazer com que aquela bicicleta ande. Então ele pegou esses dois elementos, a roda de bicicleta e o banco, e transformou numa escultura. Então ele desfuncionalizou, ou seja, ele tirou a função tanto do banco quanto da roda da bicicleta para dar uma função estética, visual, de beleza para essa imagem. Ah, professora, mas não é beleza? Eu não achei isso bonito, não. A gente já conversou sobre isso. O achar bonito, não achar, gostar ou não gostar, esse é um processo particular. Mas o legal é a gente entender o que está por trás. E muitas vezes, quando a gente adquire conhecimento sobre aquele determinado período artístico, sobre como aquela obra foi feita, a gente pode mudar de opinião. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, aqui agora nós temos uma obra do Salvador Dalí chamada Persistência da Memória, feita em 1931. Se a gente reparar bem, esse cenário
lembra um pouco aqueles nossos cenários de sonhos que a gente não entende muito bem o que está acontecendo, pelas cores, pelas formas. E aqui ele coloca esses relógios derretidos, né, como se o tempo ele pudesse esvair, ele pudesse escapar das nossas mãos. Né? Você não controla o tempo, é o tempo que acaba te controlando. Né? Então, o tempo escapa. Você vê essa pessoa aqui, ó, aqui tem uma cabeça, tá? Onde você vê o rosto de uma pessoa dormindo. Né? Professora, mas esse é o rosto, cadê o resto do corpo? Lembrando que eles são artistas modernos e na arte moderna não existe a preocupação em representar aquilo exatamente do jeito que você está fazendo. Fotografia faz isso, beleza? Aqui no Brasil, nós tivemos esse artista chamado Arthur Bispo do Rosário, que morou aqui pertinho da gente, na colônia Juliano Moreira, aqui no final da Rua Rodrigues Caldas, na Taquara, nascido em 1911 e faleceu em 1989. O Arthur Bispo do Rosário, ele era um interno da colônia Juliano Moreira, um local onde acolhia as pessoas com doenças nervosas, como é o caso da esquizofrenia. E o Arthur Bispo do Rosário, ele fazia coisas que estavam em completa sintonia com o que estava acontecendo na Europa. Isso ele não tinha acesso à internet, até porque a internet não tinha naquela época, ele não conhecia ninguém lá, ele não tinha acesso a essas obras, e o interessante é que, por exemplo, essa Roda da Fortuna lembra bastante a roda do Duchamp, certo? Outra coisa que o Duchamp fazia, e o Bispo também, são as assemblagens. O que são assemblagens? Assemblagens são essas estruturas de madeira onde você organiza objetos variados. Aqui ele pegou colheres, por exemplo, e você dá uma nova função a esse objeto. Então aqui a colher ela não serve mais para pegar o alimento. Se você observar com bastante cuidado, você vai ver que ele organiza essas colheres em poses diferentes, tem uma para cima, tem outra para baixo, em tamanhos, ele organiza por tamanhos, ele organiza por cor. Assim que esse momento pandêmico terminar, eu sugiro vocês a fazerem uma visita ao Museu Bispo do Rosário, que fica aqui na Taquara, na colônia Juliano Moreira. É 0800, vocês não vão pagar nada e vocês vão ter acesso às obras do Arthur Bispo do Rosário, que morreu sem ter a noção de que ele estava escrevendo um importante capítulo na história da arte contemporânea brasileira. E tem coisas muito bacanas lá, para a gente entender um pouquinho da nossa história. Atividade, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma breve pesquisa, pode ser até usando o seu próprio livro, sobre o impressionismo e expressionismo. O expressionismo alemão, que vai se dividir, porque o expressionismo francês a gente vai chamar de fauvismo. O expressionismo alemão ele vai se dividir em duas partes, que é o Die Brücke, que é a ponte, e o Der Blaue Ritter, que vai ser o movimento do Cavaleiro Azul, certo? Está lá no nosso livro, capítulo 1. Fauvismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo, surrealismo, que foram os movimentos de arte de vanguarda que nós vimos, tá? Os trabalhos deverão ter uma breve pesquisa sobre o movimento, coisa simples, quando e aonde começou, o breve propósito, o que esse movimento estava querendo, qual era o objetivo desse movimento, principais características e principais artísticas, coisa bem sucinta, e imagem ou desenho de cada período, se for possível. Tá? Se a sua impressora tiver 100%. Se ela não tiver, tudo bem, só faça uma pesquisa. Galerinha, qualquer dúvida, Clesep é o chat do Teams, tá? Beijos!